Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, a Advocacia Geral da União quer que a Justiça determine o bloqueio de 6,5 milhões de reais de bens de pessoas identificadas como financiadoras dos atos de vandalismo ocorridos no último domingo. No pedido de medida cautelar, o órgão solicita punição para 52 pessoas e 7 empresas que teriam bancado o fretamento de ônibus até Brasília. O objetivo da AGU é manter a quantidade bloqueada judicialmente até que haja uma decisão final a respeito dos possíveis financiadores. O pedido prevê que essa quantidade ainda pode ser ampliada caso a contabilização dos prejuízos supere esse valor e, por enquanto, só foi considerada uma estimativa preliminar de 3,5 milhões em danos no Senado e outros 3 milhões na Câmara. No Planalto e no Supremo Tribunal Federal, os prejuízos ainda serão calculados. E ainda falando sobre o assunto, a segurança de Brasília passa por mudanças desde os ataques de domingo. Entre elas está o aumento do efetivo policial, principalmente na esplanada dos ministérios. Os ataques ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal e ao Palácio do Planalto levantaram dúvidas sobre as falhas na segurança da capital federal. O Gabinete de Segurança Institucional estuda adotar novas medidas para aperfeiçoar a proteção e a vigilância do Palácio do Planalto, sede do governo federal. Entre o que é planejado está a instalação de câmeras mais modernas nos prédios, inclusive com tecnologia de reconhecimento facial. O GSI também estuda aumentar o efetivo de militares que integram os batalhões que fazem parte da proteção diária do edifício e alterar o protocolo de atuação dos batalhões. Nesta quarta-feira, a esplanada dos ministérios esteve fechada por determinação do interventor na segurança do Distrito Federal, Ricardo Capelli. Isso acontece após a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República identificarem notícias de que grupos extremistas estariam convocando novas manifestações em todas as capitais do país. Hoje eu estou aqui e vou acompanhar pessoalmente na esplanada dos ministérios a operação. No domingo, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal estava nos Estados Unidos. Então, acho que essa é uma diferença básica, porque você faz segurança pública com liderança e comando. Capelli também realizou a exoneração de todos os comandantes que tinham atribuição operacional no dia dos ataques de radicais e diversas autoridades indicadas pelo ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. Após figurar como a terceira inflação mais alta do mundo em 2021, o Brasil reverteu o cenário de aumento dos preços no ano passado. O nosso repórter Leonardo Félix traz mais informações. Com a queda do IPCA nos últimos meses, o país registrou a sexta menor inflação de 2022 entre os países do G20, grupo formado pelas principais economias do planeta e emergentes. Esse dado é de uma agência classificadora de risco de crédito, aqui do Brasil. A inflação oficial de preços do Brasil encerrou 2022 com alta de 5,79% e furou o teto da meta pelo segundo ano consecutivo, de acordo com dados divulgados pela IBGE, o que serve como alerta segundo a consultoria responsável pelo estudo, a Austin Rating. O índice é menor que o projetado para a União Europeia, Reino Unido e Estados Unidos, além de ficar abaixo do aumento da Itália e da Alemanha. Os principais fatores que contribuíram para a melhoria do cenário foram a inflação do ano anterior, os fenômenos globais, a retomada da demanda de serviços e do emprego após a reabertura da economia. De São Paulo, Leonardo Félix. E falando sobre saúde, a Anvisa ampliou o prazo de validade da vacina da Pfizer para 18 meses. A ampliação vale para todas as vacinas produzidas a partir da última segunda-feira.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o aumento do período de validade das vacinas monovalentes da Pfizer contra a Covid-19 para 18 meses. De acordo com o órgão, a medida se aplica a todos os imunizantes produzidos a partir do dia 9 de janeiro e usados em crianças a partir de 6 meses de idade, adolescentes e adultos. A aprovação se baseou em novos dados de estudos de estabilidade realizados pela Pfizer. Os resultados demonstraram não haver alteração nas especificações de qualidade da vacina no período adicional ao prazo anteriormente autorizado, de 12 meses. Para os lotes já produzidos e distribuídos no país, que estão com o prazo de validade antigo, a empresa foi orientada a solicitar uma autorização excepcional de uso à Anvisa. Neste pedido, a Pfizer deve comprovar a adequada rastreabilidade dos lotes. Ainda em 2022, o Ministério da Saúde informou detalhes da compra de mais de 60 milhões de vacinas contra a Covid da Pfizer, que atingiram um total de 150 milhões de doses. Desse total, 81 milhões já foram entregues no ano passado. Para 2023, até o segundo trimestre, 69 milhões de doses remanescentes devem ser entregues. Esse número inclui as vacinas bivalentes que protegem contra a cepa original e a Ômicron. Esses imunizantes de segunda geração da Pfizer não são afetados pela decisão da Anvisa. E nos destaques internacionais, a ONG Human Rights Watch publicou um relatório anual hoje e defendeu que a mobilização internacional em defesa dos direitos humanos desde o início da invasão deve ser replicada em outros países. A organização constatou o abuso de todas as partes no conflito, mas afirmou que as forças russas foram responsáveis por uma infinidade de violações, principalmente contra a população civil. Nesse contexto, a ONG elogiou a rapidez com que o Tribunal Penal Internacional foi chamado a investigar e com que a União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido e outros governos impuseram sanções a Moscou. Também nesta quinta, Rússia e Ucrânia não conseguiram chegar a um acordo sobre uma nova troca de prisioneiros durante as recentes negociações na Turquia. A comissária de Direitos Humanos da Rússia, Tatiana Moskalkova, manteve as conversas em Ankara na quarta-feira com o representante ucraniano, Dmytro Lubinets. Uma lista foi divulgada pela imprensa de possíveis trocas de prisioneiros, mas autoridades afirmaram que os nomes eram de pessoas que já tinham sido levadas de volta aos países de origem. Na Rússia, fontes judiciais informaram que um tribunal condenou um soldado a 5 anos de prisão por se recusar a lutar na Ucrânia. O julgamento foi realizado no Tribunal Militar de Ufa, na República de Bakortotan, nos Montes Urais. Marcel Kandarov, de 24 anos, não compareceu ao local de serviço em maio e foi encontrado em setembro pelas forças de segurança. Ele foi considerado culpado de evasão do serviço militar por mais de um mês durante o período de mobilização e foi condenado a 5 anos de detenção. E antes de encerrar, olha só, o livro de memórias do príncipe Harry, o filho mais novo de Charles III, com revelações chocantes sobre a monarquia britânica, começou bem, com quase 1,5 milhão de cópias vendidas no primeiro dia em sua versão em inglês. O número diz respeito ao mercado do Reino Unido, Estados Unidos e Canadá, incluindo todos os formatos, físico, digital e áudio. A editora não deu números sobre as outras 15 línguas nas quais foi editado o livro, à venda desde terça-feira, 4 meses após a morte de Elizabeth II e 4 meses antes da coroação de Charles III. Na autobiografia, o príncipe de 38 anos, que mora na Califórnia desde 2020, faz um retrato altamente crítico de seus familiares. Seu pai e seu irmão William e suas respectivas esposas também receberam críticas. William é apresentado como o querido irmão e arqui-inimigo, uma pessoa de temperamento explosivo e violento que nunca gostou de sua esposa, a ex-atriz americana Meghan Markle. O Palácio de Buckingham não comentou as revelações do livro, mas a imprensa britânica noticiou, citando fontes reais anônimas, que os Windsor estão insatisfeitos. Apesar das boas vendas do livro, a popularidade do príncipe está em baixa no Reino Unido, onde muitos o consideram um imaturo mimado, que quer os benefícios da realeza sem suas desvantagens. Apenas 21% dos britânicos acreditam que a principal motivação de Harry para publicar este livro é dar sua versão dos acontecimentos, como ele afirma, enquanto 41% consideram que é ganhar dinheiro.
E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia e até mais.